Hoje nós vamos falar dos dois últimos contrastes. Mateus 5, versos 6, 7 e 8. Diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém? Que eu diminua sempre e o Senhor cresça. O segundo contraste, irmãos, é justamente vaidoso versus misericordioso. O que tem a ver vaidade com misericordioso? Tudo a ver, irmãos. O texto mostra para nós que misericórdia não é misericordioso, aí não é ser complacente, não é ser aquela pessoa pacata, uma pessoa que ajuda todo mundo com dinheiro, com ação social. Não é essa misericórdia que está no texto. A misericórdia que está aqui não é aquela que foi mencionada, a ação daquele bom samaritano que acudiu o homem na estrada. Não é essa misericórdia que está em ação no texto. Essa misericórdia aqui é um atributo de Deus. Assim como nós vimos na quinta-feira passada, que foi a quinta-feira primeira que começamos o Sermão do Monte, nós vimos que a mansidão, bem-aventurados os mansos de coração, a mansidão ali é um atributo de Deus, não há algo inerente ao homem. O homem não tem condição de ser manso, mas é um presente, uma dádiva de Deus. Apenas os salvos em Cristo desfrutam da beleza de serem mansos. Aquela mansidão, repito, não é a mansidão de ser uma pessoa boazinha, de ser uma pessoa de voz baixa, com o pai e a mãe, não é isso que está ali. Aquela mansidão é uma mansidão de obedecer a Cristo. O texto diz que bem-aventurados os que choram, no verso 4, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa mansidão fala do ato de ser submisso à vontade de Deus, de se colocar sobre a vontade de Deus, dominado sobre a vontade de Deus, que é soberana, que ela é boa, perfeita e agradável. E só o manso consegue discernir e entender a vontade de Deus, que é muito difícil muitas vezes. Agora, mais uma vez, Jesus fala para nós sobre o misericordioso. Se lá no verso de número 5 ele falou do manso, aqui no verso 7 ele trata sobre o misericordioso. É um atributo de Deus. Nenhum de nós pode ser misericordioso se Deus não salvar, se Deus não transformar o nosso coração. Lembrando que essa misericórdia não é aquela misericórdia de atender às necessidades de alguém. Porque seria muito fácil. Qualquer pessoa, independente da religião, da fé, ao dar uma cesta básica, ao prestar um serviço social, achava misericórdia. Não é assim. O texto diz, no verso de número 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, que misericórdia é essa que nós vamos alcançar? Que misericórdia é esse? Que misericordioso então é esse? O texto fala de um atributo de Deus, de um presente doado pelo Senhor. Repare, os irmãos, que a vaidade, ela é uma justiça própria. O vaidoso, ele tem uma justiça própria, ele tem uma presunção. Ele é dominado por ele mesmo. A Bíblia trata disso com muitos detalhes. Então vamos ler Isaías, capítulo 64, o verso de número 6. Isaías 64, verso 6, olha o que diz o texto. Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, que se contradiz com aquela justiça da semana passada, né? A nossa justiça, não a justiça de Deus, as nossas justiças, elas são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Veja, todos nós, a nossa justiça, qual é a nossa condição de um homem vaidoso? De um homem sem Deus. O homem sem Deus, um homem que não conhece Jesus Cristo, que não adora o Senhor, a justiça dele é como trapo de imundícia. E não sou eu que digo, é a palavra que está dizendo. Todos nós somos como o imundo. Nessa mesma linha, o apóstolo Paulo vai dizer, em Romanos capítulo de número 7, verso 18, vamos ler Romanos 7, verso de número 18, Paulo vai dizer algo extraordinário para nós acerca desse ensino. Ele vai dizer o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim. No entanto, porém, o efetuá-lo não está.
Então, por mais que o homem queira, o homem tem a tendência de fazer aquilo que não é bom. Ele é mau, nós éramos maus. Filipenses, o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, versos 5 a 8, esse é o mais claro nessa linha de pensamento do apóstolo Paulo. O mesmo Paulo escreve em Filipenses capítulo 3, versos de número 5 a 8. Olha o que ele diz, irmãos. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, nada mais, nada menos do que a tribo de Benjamim, uma das grandes, não é? Hebreu de hebreus, olha isso. Quanto à lei, fariseu, o fariseu era o homem mais que guardava a lei, era o que mais tinha qualidades de guardar a lei. Quanto ao zelo, ele diz, por causa do meu zelo, eu me tornei perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, veja como ele explica, irmãos, não é a justiça de Mateus do que chora por ela, do que clama por ela, é a justiça que há na lei. Ele era irrepreensível. O que é a justiça da lei? É a pessoa que compra e paga, muito bonitinho, paga seus impostos em dia. Essa é a justiça da lei. Ele era irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, apesar disso tudo, o que para mim era lucro, isto considerei perda. Por causa de quem, irmãos? Por causa de Cristo. E olha como ele conclui o verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor ao qual perdi todas as coisas e agora as considero refúgio para ganhar a Cristo. Esse era o homem sem Deus. Então, a misericórdia, irmãos, ela não está ligada às nossas ações humanas. Eu posso ser um homem de muito conhecimento, graduado, pós-graduado, pós-doutorado, pós-doctor, estampar nas paredes os meus diplomas, isso não é errado, não é pecado, de maneira nenhuma. Mas esses meus conhecimentos não me tornam misericordioso. Ainda que eu dê cesta básica, ainda que eu faça ações sociais, isso não me torna um homem misericordioso. Se eu não conhecer Cristo, todos os meus diplomas, os meus conhecimentos não passarão, disse Paulo, de refúgio. Eu preciso fazer desse conhecimento mínimo em relação àquilo que eu tenho de Cristo, que é máximo, a sua graça, a sua salvação, a sua misericórdia. Quando ele coloca esses detalhes para nós percebemos, irmãos, que existe o homem misericordioso no verso de número 7. E para eu me tornar esse misericordioso, não um vaidoso, não o que... Porque a misericórdia, a palavra misericórdia no texto, alguns até interpretam de um modo equivocado, comparando-a com uma espécie de graça. A misericórdia daqui é um tipo de graça, mas ela é escrita de forma diferente. A palavra graça no grego, charis. A palavra misericórdia que está no texto, o substantivo misericórdia, significa eleos, que quer dizer aquele que alivia a dor. Se a graça age no perdão, se a graça age na reintegração do perdido, trazendo a Cristo, lá semana passada, se você não acompanhou, você pode ir lá no canal da igreja para acompanhar, porque a busca pela justiça, a busca pela santidade, nada mais é do que o salvo que tem sede de se aproximar de Deus. Aquilo, então, é um projeto de Deus no Evangelho, de fazer com que o homem que caiu no Éden, ele agora volte para Deus, ele sinta vontade de estar perto de Deus. Notando que no Éden, Adão e Eva quiseram se afastar de Deus pós-pecadores, pós-pecado. Agora, como salvo em Cristo, o homem tem sede de Deus. Uma vez que ele tem sede de se aproximar de Deus, ele agora está curado pela graça que o livrou do pecado, o livrou do perdão, o livrou da sentença do juízo
Diz lá, a palavra de Deus em João, o Espírito Santo convenceu esse homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele agora está em Cristo e ele agora, uma vez salvo, ele precisa se tornar, deve se tornar. Se não se torna, pastor Arlésio, um salvo que não se torna misericordioso, ele é um salvo com problemas na sua salvação. Se é que há problemas na sua salvação. Ele precisa rever os seus valores. E o que é essa misericórdia, portanto? Esse ato de misericórdia, essa misericórdia não é a graça. A graça reintegra, a graça perdoa, mas a misericórdia, ela alivia a dor, ela ajuda alguém. Mas que tipo de ajuda é essa? É alguém que desenvolve, através da salvação em si, um senso profundo de piedade pelo outro, por aquilo que um dia ele já passou, por aquilo que um dia ele já experimentou. Esta misericórdia fala de algo extraordinário. Se eu sou misericordioso para alguém que não tem Cristo, ele vive no pecado, ele vive na mazela do pecado. Se a graça age no perdão, a misericórdia age com a tentativa de aliviar as misérias do homem. O homem que não conhece Cristo, ele peca desenfreadamente. E ele traz ao pecar um peso muito grande para a sua vida. Logo, a vida dele é uma vida triste, é uma vida terrível, é uma vida de lágrimas, uma vida de tristeza. Quando um salvo em Cristo é alguém que olha para esse outro indivíduo, ele agora clama. Ele tem por esse indivíduo um ato de misericórdia que chega a doer no seu coração. Algumas pessoas, quando vê alguém sofrendo, porque esta é a tática do mundo. O mundo acha, pastor Arlésio, que o perdão é para os fracos. O mundo acha que ser piedoso é uma fraqueza. O evangelho de Cristo, na contramão do mundo, no Sermão do Monte, prega: quando eu for perdoador, quando eu for misericordioso para com quem sofre no pecado, eu estou sendo alguém agraciado por Deus. E o texto diz: à medida que eu vou tendo misericórdia de um pecador, o texto diz, eu alcanço misericórdia. Ok. Então, porque eu tenho a misericórdia de Deus na minha vida, porque Ele foi misericordioso conosco. Aí agora eu tenho misericórdia com o homem que sofre no pecado. Repare que em Mateus 18, Jesus vai falar sobre aquele rapaz que a parábola do perdão, daquele que teve misericórdia da dívida dele. Mas ele não perdoou o outro como ele teve perdão. Então aquele homem é o modelo fatídico de alguém que recebeu misericórdia, mas não teve misericórdia de alguém. Aquele homem não soube valorizar o que era misericórdia. O salvo em Cristo, uma vez transformado pelo Senhor, ele olha para o pecador, não dizendo ao pecador, não tem mais jeito, que ele é um miserável, perdido. Mas ele olha para aquele homem, para aquela mulher e disse: Deus pode fazer uma obra na vida dele, porque ele fez na minha. Deus pode mudar aquela vida, porque Ele fez na minha. Esse é o mais profundo sentimento, irmãos, de misericórdia. Não é compaixão, é misericórdia por alguém que está trilhando uma estrada que um dia nós também trilhamos. E a misericórdia, porque é um atributo de Deus, Zacarias soube muito bem explicar isso, o pai de João Batista, em Lucas capítulo 1, verso 78. Vamos ler Lucas 1, verso 78. O texto, ele mostra para nós como Deus trouxe essa verdade ao coração de Zacarias. É claro que aí é o cântico de Zacarias, Éder. E aí, esse texto, olha lá. Então, vamos ler o 79 também, ele diz o seguinte: graças a, irmãos, isso aqui é muito profundo, entranhável, pastor, é algo que está em Deus. A entranhável é algo que pertence a Ele, misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. E o 79 diz, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.
Esse é o cântico de Isaías, um dos mais belos da Bíblia. De Zacarias, perdão. E aí ele diz, essa misericórdia que Deus teve conosco me faz com que eu tenha misericórdia pelo próximo. Então, o vaidoso não tem misericórdia. O vaidoso, ele olha a sua própria, a gente diz na Bahia, né? Ele olha para o próprio umbigo, né? O vaidoso olha para si, mas o misericordioso olha para o outro. E não é misericórdia de compaixão, é misericórdia do pecado do outro. Meu Deus, tem misericórdia do pecado daquela vida. Deus pode fazer. Alguns empurram para o abismo aquele que está acabando de morrer. O misericordioso vai lá no abismo e busca o que está ferido e trata as feridas, dizendo, Deus pode mudar a sua história. Portanto, meus irmãos, segundo contraste, vaidoso versus misericordioso. O vaidoso não tem valor, mas o misericordioso, ele desenvolve essa capacidade porque Deus fez isso no coração dele. O terceiro e último contraste poderia ser diferente, mas eu quis usar esses dois nomes, cegueira versus visão. O verso de número 8 de Mateus 5 diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu podia dizer assim, limpos versus sujos, mas a questão é que, porque eles, o resultado de ser limpo de coração, aqueles que verão a Deus, o ato de ver a Deus é o resultado de quem é limpo de coração. Ver a Deus. Eu vejo porque eu sou limpo de coração. E aqui eu quero me aprofundar um pouco mais nesse texto com os irmãos, de modo ainda que sucinto. Alguém disse que aqueles filósofos, o John Locke, Augusto Comte, Rousseau, esses grandes filósofos que nós conhecemos, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, chegou a dizer que o homem é produto do meio. Que o problema do homem é onde ele é criado. É onde ele desenvolve, aí ele fica ruim, ele dá para ruim ou para bom. Só que Jesus não disse isso, Jesus contraria essas filosofias. A gente até diz, né? Mas a gente não olha para a Bíblia e presta atenção. Então, o problema do homem não é o meio dele lá, onde ele está. Porque Adão e Eva estavam no jardim, irmãos, no mais belo jardim que a história e o mundo já podia conhecer. O jardim do Éden não tinha dores. Aliás, no jardim, Deus vinha todas as tardes, pastor, bater papo com aquele casal. Não tem jardim igual esse no planeta, irmãos. Não tinha. Ninguém pode fazer um jardim como esse, que o próprio Criador, além de ter feito o jardim, desce para bater papo todas as tardes com aquele que ele colocou no jardim. E naquele jardim belo, bonito, onde Deus passeava com o homem, onde Deus falava com o homem caiu. O homem pecou. O homem, a partir dali, se tornou cego. Fatidicamente cego. Por isso que o homem perdido não enxerga Deus. Por isso que as pessoas sem Deus não enxergam o projeto de salvação. Por isso que o mundo sem Deus não acha que igreja é essencial. Por isso que o mundo sem Deus não acha o que é prazeroso estar aqui como nós estamos nessa noite. Juntos cultuando ao Senhor, cantando belas canções. Gênesis capítulo de número 3. Vamos ler, por gentileza, versos 7 e 8. Gênesis 3, versos 7 e 8. O texto diz o seguinte, Gênesis 3, verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos. Olha que coisa interessante. Ué, mas só falou que quem não tem Deus não enxerga? Exatamente. Abriram-se os olhos então de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora, olha o verso 8. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando o homem pecou, o homem passou agora a ser afastado de Deus. O homem passou a enxergar o pecado e não enxergar Deus. O homem não quer Deus quando o homem pecou. O homem não procura Deus a partir da hora que ele peca.
Então esse homem não tem condição de ver Deus, ele está afastado de Deus. Esse mesmo projeto, Jesus chega em João capítulo 9, eu quero ler com os irmãos, João 9, verso 39 a 41, João 9, 39 a 41. Olha que texto mais claro, João capítulo 9, verso 39 a 41. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem, os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram, acaso também nós somos cegos? Porque Jesus tinha curado um cego ali, né? Esse é o contexto. Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste aí, portanto, o vosso pecado. Essa é uma cegueira espiritual. Jesus está tratando da cegueira espiritual dos fariseus. Eles viam o mundo físico, mas não enxergaram à frente dele, Ellen, o Salvador. Eles não conseguiram discernir a um passo da frente deles, o rei da vida estava diante deles. Mas eles não enxergavam. Então, o homem sem Deus, ele é cego, ele não consegue ver. Por isso, o terceiro contraste dessa noite é cegueira versus visão. E o apóstolo Paulo, ele fala para nós que o problema desse mal do homem não é o meio que ele vive, é o coração do homem que é perverso. O problema está no coração do homem, porque o coração do homem é mau, porque o coração do homem é sujo. Se nós lemos todos os textos que está na Bíblia, você vai ver a prova desse coração. Jeremias, capítulo de número 17, verso 9. Vamos ler, portanto, Jeremias 17, verso 9. Esse homem cego, o problema do homem cego, Jesus disse, e Jeremias fala aí, 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem conhece o coração do homem? O problema do homem não é o meio onde ele é criado, o problema do homem é o coração dele, é o coração do pecado lá do Éden. Os filhos de Adão, nós, filhos de Adão, somos pecadores no nosso coração. O pecado está no coração. Uma criança que nasce bonitinha lá no berço, que a gente nina ela nasce com pecado no coração. A Bíblia diz isso sem sombra de dúvida. Ela pode ser criada num palácio. Ela pode ser criada na melhor educação, mas ela vai nascer com um coração corrupto, perverso, porque ele é um coração enganoso. Jesus diz lá em Mateus capítulo 15, verso 19, Mateus capítulo 15, verso 19, Jesus diz algo extraordinário, Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isso procede do coração. Não é um meio que faz um homem mau ou que faz um homem bem. Todos os homens são maus. Todos os homens nasceram maus em pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. Mas uma vez que Deus nos salvou, em Cristo nós passamos a ver. Essa cegueira do pecado que está amarrada no coração do homem, destinado a se prostituir, a abandonar a fé, a criticar as coisas de Deus, a não querer se aproximar de Deus, a fugir, porque quando os olhos dos homens abrem para o mundo, Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 4:4, porque o Deus desse século cegou o entendimento para que não vejam a glória do Filho de Deus. Quando o homem se torna cego para Deus, havia pecado, ele só enxerga o pecado. Ele só enxerga o mal, ele não enxerga Deus. Ele não encontra prazer nas coisas de Deus. No entanto, quando Deus alcança o coração desse homem, irmãos, esse coração é transformado, esse coração é mudado, esse coração é limpo, esse coração é regenerado, esse coração é limpo pela graça. A graça entra nesse coração, reintegra esse coração, limpa esse coração e traz esse homem de volta para Deus. E uma vez que o homem está perto de Deus, ele passa a ter justiça, sede de santidade, ele passa a ser misericordioso, chorar por alguém que também tinha a mesma vida que ele tinha, que tem a mesma vida que ele tinha, e agora ele passa a ver as coisas do Senhor, ele passa a ver o reino de Deus. Por quê? Porque o coração dele agora está limpo. O homem não limpa o coração porque ele quer. Deus limpa o coração do homem, tornando o homem cada vez mais
com a visão límpida, clara, lúcida do que é o reino de Deus. E o reino de Deus, disse Jesus, não é comida, nem bebida, não é prazeres efêmeros da justiça que o mundo busca, da felicidade que o mundo busca, mas o reino de Deus é constituído daquilo que agrada a Deus, daquilo que enche o coração de Deus. Enquanto os filósofos diziam que o homem é produto do meio, Jesus disse: vocês estão enganados, o homem é produto do coração. O pecado faz isso no homem. O pecado, ele não arruinou o homem, o pecado matou o homem. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Quando nós cremos em Cristo, quando nós chegamos a Cristo, nós ganhamos vida e vida eterna. E ele ainda diz, claro como um lindo dia de sol, vida eterna com abundância. Não é uma coisa mesquinha, não é coisa miúda, é vida com fartura, vida com sobra. Os salvos em Cristo, irmãos, têm vida para esbanjar. Essa vida fala de uma misericórdia profunda, de uma visão que vai enxergar as coisas muito mais além do que nós possamos imaginar. E aí eu caminho para o encerramento na visão do grande patriarca Jó. Jó 19, versos 25 a 27. Precisamos ler esse texto com os irmãos. Jó conclui esse entendimento lá na frente, antes de Jesus aqui proferir. Jó tem uma palavra profética sobre essa visão do reino. Jó diz o seguinte: olha, eu sei que o meu Redentor está vivo. Quem sabe que o Redentor está vivo? Os salvos. Eu sei que ele vai se levantar sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, eu verei a Deus. Eu enxergarei a Deus. E como ele vai ver? Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, não os olhos dos outros. Mas eu chego, olha o que ele diz, pastor, é lindo isso. Eu chego a desfalecer de saudade. O meu coração dentro de mim clama para que eu veja o reino de Deus. É verdade que aí ele não sabia quem era esse Redentor. Ele apontava para Cristo. Cristo olhou para nós e disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém, meus irmãos? Eles vão enxergar a Deus. Esses limpos de coração, meus irmãos, são aqueles que têm a capacidade de enxergar a Deus. Provérbios 4, verso de número 23. A palavra de Deus diz a nós algo extremamente profundo. Provérbios 4, 23. Ele encerra dizendo: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é no teu coração que estão as fontes da vida. É de lá que procedem, é de lá que nascem as fontes da vida. Coração limpo, só os salvos têm. 3 contrastes que os salvos devem notar. Primeiro, felicidade versus justiça. O mundo busca felicidade, mas não vai achar. Acha prazeres efêmeros. A justiça é a santidade que nós queremos estar perto de Deus. O segundo contraste é o vaidoso versus misericordioso. Quando não tínhamos Deus, tudo em nós girava em torno da nossa vaidade. Meu eu estava em questão. Agora é a misericórdia de Deus. Eu quero a todo custo que aquele pobre pecador venha para Cristo. Eu chego a chorar por ele. Eu chego a clamar por ele. Esse sentimento de misericórdia, irmãos, precisa estar no nosso coração. Essa misericórdia, pastor Alessio, que deve clamar pelo pecador. Tomar em nós um sentimento tão grande pelo pecador. E terceiro, o cego versus o que enxerga. Cegueira versus visão, o homem sem Cristo não vê, não enxerga o que é reino de Deus. Mas os limpos de coração, uma vez tratados, uma vez recuperados pela graça, eles conseguem enxergar Deus. Felizes, bem-aventurados, porque eles
verão a Deus. Por mais que pareça difícil, irmãos, esta vida, esta terra, esta pandemia, nada disso é páreo para impedir a nossa visão de que um dia nós veremos o Senhor. E nós o veremos, disse Jó, não pelos olhos dos outros, mas os nossos próprios olhos. E ele diz: a minha alma desfalece de saudade. Eu quero vê-lo. Eu quero vê-lo. Esse vê-lo não é apenas a morte que nos levará para a eternidade, é ainda aqui ver. Pastor, mas não posso ver Deus aqui. Ver Deus aqui não é vê-lo frente a frente, mas é sentir a sua graça, a sua presença, aquilo que move o nosso coração. Que Deus nos ajude como salvos, você que nos ouve, a guardar a nossa vida nessas três verdades: a justiça, a misericórdia e a visão que enxerga o reino de Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que nós possamos crescer a ouvi-la dia após dia, mas sobretudo que possamos praticá-la na busca da santidade, na misericórdia para com aqueles que sofrem no pecado e na visão que esperamos tão lindamente de vê-lo face a face como o Senhor é. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.